queridos irmãos e irmãs. Com alegria, com satisfação, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor por nós, tudo que tu tens feito por cada um de nós. Nos abençoe agora ao abrirmos a tua palavra, que possamos compreender, ter condições de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, companheiros de armas. É um título ousado, mas combina muito com o tema do trimestre, o grande conflito. Que de fato, qualquer pessoa que nasce nesse mundo já nasce com os pés em cima de um tatame de luta. Já nasce lutando e morre lutando pela sobrevivência. E o que deveria ser prioridade, a sobrevivência para o reino, a sobrevivência espiritual, porque essa vitória supera as demais. Lucas 24:32. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nós estaremos comentando mais no final dessa lição detalhes minuciosos sobre esse cenário dos discípulos de Emaús. Mas eu gostaria de deixar marcado aqui nesse verso de abertura esse ardor do coração, da presença de Cristo. Ele mesmo, sem ter sido reconhecido durante os 10 quilômetros que ele andou a pé com esses discípulos, e já tinha só 3 dias que eles tinham andado juntos. Ele não foi reconhecido. E agora, os indivíduos que andaram ali com ele, esses 2 discípulos, sentiram o coração ardendo pelo poder da palavra. E aquele companheiro de estrada estava transmitindo, aquele companheiro de arma estava colocando, os companheiros de armas, o povo de Deus, ele é reconhecido pelo brilho da luz dos olhos. Os servos de Deus são reconhecidos em qualquer lugar, reconhecidos pelos servos de Deus. E o inimigo também reconhece o servo de Deus à distância. Só que quando ele reconhece, ele quer logo maltratar, abusar. Agora, outro servo de Deus, quando reconhece o verdadeiro servo de Deus, trata com dignidade, com respeito, com esse ardume no coração, porque sabe que poderá compartilhar a palavra de Deus. Tanto poderá doar como receber mensagens de incentivo, porque somos companheiros de armas, companheiros de batalha, companheiros do conflito. Segundo tema, o chamado de Pedro. Veja que, ao analisarmos Lucas 5, de 6 a 8, vemos o cenário da pesca maravilhosa. Observe que o que aconteceu ali, após aquele milagre incontestável que aqueles discípulos presenciaram, Pedro, Tiago e João, os 3 eram sócios, conforme nos relata o texto bíblico. Os 3 eram sócios. E pelejaram a noite toda, não tinha pego nada. E ao assistir essa pesca maravilhosa, ele não teve dúvida. Na realidade,
aquela quantidade de peixe que eles pegaram, deveria, obviamente que teve um trabalho muito grande para organizar, selecionar aqueles peixes e conduzi-los aos feirantes ou aos distribuidores. A partir do momento que Cristo chamou eles, que eles deixaram tudo e o seguiram, a palavra de Deus, desses livros que nós temos, o registro bíblico, não nos revela quem tomou conta, como ficou esses detalhes. Com certeza alguém tomou conta. E desperdício nunca fez parte do projeto divino. Alguém tomou conta, alguém assumiu, alguém fez esse trabalho. Porque eles imediatamente largaram tudo e seguiram. Agora, observe que quanta prática que Pedro fez. De um lado, ele soma mortal, miséria e fome. É o que ele estava acostumado a conviver e saber que tem nesse mundo. Mas de outro lado, quando ele assistiu aquilo ali, ele percebeu na sua absoluta ignorância a plenitude da presença de Cristo. Vida eterna, banco celeste, saciedade eterna. Na absoluta ignorância dele, ele percebeu tudo isso. Não fez nem conta, deixou tudo e seguiu. E quantos até hoje? Fica esperando conseguir isso, conseguir aquilo. Ah não, primeiro tem que alcançar meu emprego. Não, primeiro tem que alcançar, eu tenho que comprar meu apartamento, meu AP. Eu tenho que primeiro comprar minha casa. Não, eu tenho que primeiro reformar minha casa. Não, eu tenho que primeiro arrumar minha empresa. Não, eu tenho que primeiro trocar meu carro. Não, eu tenho que primeiro fazer isso, primeiro fazer aquilo. Para quê? Qual o sentido disso? Pedro encontrou a parte melhor. Ele e seus sócios. Deixou tudo e o seguiu. E encontrou, com certeza, a vida eterna. Pedro estará, juntamente com os demais discípulos, nós sabemos do relato apocalíptico, estarão entre os salvos, ressurretos, com todos nós, naquele grande dia. Tanto que é verdade, que até a cidade santa, os nomes deles estão ali. Os nomes das tribos de Israel estão ali, nas 12 portas, nas 12 pérolas, nos portais da cidade santa. Nos 12 fundamentos do muro. Lembre-se disso. Terceiro tema com ele. Nós vimos, pelo relato bíblico de Marcos 3, verso 14, que com ele tiveram os 12, tiveram os 70, depois os 120, e do Pentecostes para cá, uma quantidade que com ele continua na missão do ID, que não abre mão da missão do ID, que não perde tempo. Enquanto a missão do ID não atingir o seu foco, que é este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Aí então virá o fim. Enquanto ela não atingir seu foco, nós não sossegaremos. Os verdadeiros servos de Deus estarão divulgando, compartilhando, levando essa mensagem a outros, para que o evangelho possa atingir rapidamente a todo povo, tribo e língua. E então virá o fim. E o nosso amém. Porque para o servo de Deus será verdadeiramente o começo da redenção. Quarto tema, o domínio de Jesus sobre a natureza. Ao analisar Mateus 8, 23 a 27, Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, 22 a 25, podemos fazer um paralelo nesses textos bíblicos e concluir que
a nossa raça, antes do pecado, tinha essa mesma articulação com a natureza. Ela tinha não só a comunicação interativa, mas como nós éramos comissionados, nossos primeiros pais eram comissionados a dominar sobre tudo neste planeta. E é interessante que Cristo nasceu recebendo o sangue de Maria, era um homem de dores, ainda não tinha sido glorificado com a ressurreição após a morte eterna, que ele morreria. E ele foi identificado em potencial pela criação. Ele foi reconhecido que a sua voz era obedecida como se fosse a do primeiro Adão. E por isso que Paulo identificou ele como o segundo Adão. Ele foi identificado como um Adão, mas o segundo, que nasceu na nossa descendência, mas não cometeu pecado. Por isso a sua voz e o seu ouvido, os seus sentidos estavam extremamente aguçados. Não agiu em momento algum como ser divino, enquanto durou o seu ministério. Só após a sua morte e ressurreição é que ele passou pela parede, foi assunto aos céus, usou seus poderes divinos. Mas até então, como homem, ele deixou bem claro que as obras que eu faço não sou eu quem as faz. O Pai que as faz por intermédio de mim. E vocês, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Veja que Jesus foi reconhecido de forma autêntica pela natureza, porque ele não tinha pecado. Se ele tivesse tido um pecado sequer, ele não teria sido reconhecido pela natureza. Portanto, ela não teria obedecido a sua voz. Obedeceu porque ele não tinha pecado. E um dia voltará a ser assim. Todos nós falaremos e a natureza obedecerá, porque reconhecerá a nossa soberania sobre ela, a nossa hierarquia sobre ela. Que assim, naturalmente, foi feito. Quinto tema: quem é o maior? Ao analisarmos Marcos 9, 33 ao 37, nós podemos observar aqui alguns pontos interessantes. O primeiro deles foi uma dissensão ignorante. Esse nível de conversa foi extremamente ignorante. Veja que é o segundo ponto, um paralelo paradoxal sobre esse tema que discutiam, Jesus fez perante eles. Ah, vocês querem ser o maior? Está discutindo por quem vai ser o maior? Então seja o menor. Olha o paradoxo. E como se não bastasse, o terceiro ponto, Cristo chama uma criança e mostra se a humildade deles não se assemelhasse à humildade de uma criança daquela ali, de maneira nenhuma eles alcançariam o reino. E mais ainda, ele diz que quem recebe a uma criança dessa, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe ao Pai. Observe, irmãos, que coisa mais linda. Se receber uma criança já nos posiciona numa situação favorável como ingressantes do reino, imagine se aprendermos a nivelar a nossa humildade, a humildade de uma criança, a pureza e a simplicidade de uma criança. Se aprendermos isso, esse nivelamento de humildade, com a humildade de uma criança, com certeza teremos aprendido a lição. Como teremos? E será bem mais fácil divulgar a mensagem, a missão do ID no mundo ao nosso redor. Só assim transmitiremos o sincronismo perfeito de quem aprendeu a lição da criança, da humildade. Sexto tema, divino encontro com a palavra. Veja que aqui agora entra no relato aberto da caminhada de Emaús. Observem que eles estavam andando com o Cristo vivo
e não estava identificando, ele já parou para pensar nisso. Por que que ele não foi reconhecido? Como pode o Filho do Deus vivo, que tinha acabado de sair da sepultura, tinha passado 3 dias só na sepultura, ele morreu na sexta, era domingo de madrugadinha, já estava de dia ali, quando eles estavam caminhando no raiar do novo dia. E por que que alguém não o reconheceu? Imagine se você, andando no escuro, estou falando no escuro, com alguém conhecido, com um amigo, com uma pessoa que você conviveu tanto tempo, como que você não reconheceria? Mesmo no escuro, não precisa bater a lanterna, só de ouvir a voz, o jeito dele andar, dele pisar, a gente já sabe quem é. Mas por que que ele não foi reconhecido? Em momento algum, continuaram andando 10 quilômetros até a casa dos discípulos de Emaús. E Cristo pregando para eles, ensinando a palavra e o coração deles ardia. Mas será que foi só eles que não reconheceram? Por acaso Maria reconheceu ele lá no cemitério? O que diz o Evangelho de João? Ela achou que era o zelador do cemitério. E os 12? Por acaso alguém reconheceu ele? O coitado do Tomé chegou a falar que só acreditava se pusesse a mão. E quando ele apareceu diante da sala, que estava todo mundo ali, ele foi se dirigindo a Tomé, ninguém reconheceu ele de imediato. Só ficaram assustados porque já tinham ouvido falar da aparição dele. Mas ninguém o reconheceu. Depois que ele confirmou que sou eu mesmo, já pediu, onde é que tem o que comer, eu estou com fome, comeu peixe assado e pão com eles ali, aí que eles foram reconhecer. Os discípulos de Emaús só reconheceram ele na hora que ele partiu o pão. Aí reconheceram o jeito de partir o pão dentro de casa. Aí ele desapareceu na frente deles. Ele ficou mais 40 dias aqui na terra, até deixar a igreja devidamente preparada para fazer o que eu e você está fazendo hoje, compartilhando a mensagem da missão do ID. E é só isso que ele quer. O corpo nosso, esse corpo mortal, corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, como disse Paulo. A pena inspirada faz muita alusão sobre isso. E nós seremos reconhecidos no céu pelo nosso timbre de voz, o nosso jeito de andar. Mas o nosso corpo vai ficar diferente. O corpo eterno é diferente do corpo mortal, do corpo de dores. O corpo de dores de Cristo era um, o corpo ressurreto dele é outro. Sabe, irmãos? O nosso jeito de ser, aquele jeito de andar, jeito de sorrir, vai continuar. Ao convivermos na eternidade, rapidinho a gente vai passar a identificar as pessoas certinho. Mas sabe, irmãos, quando a incorruptibilidade revestir o nosso corpo corruptível, vai nos trazer uma vitalidade muito maior, muito mais ampla, muito mais impactante, que marcará as pessoas. Hoje, se alguém conhecido ressuscitar para a vida eterna no meio de nós, ela fica irreconhecível por causa da estrutura perfeita, magnífica. Imagine que um corpo sem cicatriz, um corpo sem calvície, sem excessos de gordura e nem falta de estrutura física, com estruturas, com moldes perfeitos. Corpo que não existe na natureza humana mais hoje, na descendência do pecado. Por isso que qualquer um de nós que ressuscitarmos para a vida eterna, teremos dificuldade de ser reconhecidos justamente por isso. Um dia, está muito breve, está próximo demais, Jesus estará voltando. E todos os que morreram em Cristo
ressuscitarão perfeitos. E os que estiverem vivos serão transformados vivos. E todos nós vamos ao encontro com o Senhor nos ares. Passaremos 1000 anos no reino eterno, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, enquanto os ímpios ficarão aqui, mortos. Depois do milênio, eles serão ressuscitados, como diz o Apocalipse, capítulo 20, e estarão preparando para atacar a Cidade Santa, porque o diabo sabe onde ela vai descer, conforme o livro de Zacarias, no capítulo 14, verso 12, afirma. Estará esperando para atacá-la. E vai chover fogo e enxofre do céu, e vai encerrar com a história do pecado para sempre. Aqueles ímpios, quando ressuscitarem, ressuscitarão do mesmo jeito que eles desceram à sepultura. Nas mesmas condições, serão facilmente identificados por seus contemporâneos. O diabo será visto a olho nu, pela última vez, e nunca mais existirá nem pecado e nem pecadores. Será o fim da história do grande conflito. E para sempre, daqui para frente, o planeta Terra será o centro administrativo do universo. O centro de administração do universo terá mudado para cá. E pela graça de Deus, eu e você e os nossos lares representados, estaremos fazendo parte desse conglomerado administrativo universal. 7º tema, as cataratas da fé. Aqui apenas inspirada no livro Manuscript Relias, volume 18, página 116, nos diz o seguinte: mesmo os próprios discípulos de Cristo eram vagarosos em aprender e compreender. Apesar de seu amor por ele e de sua reverência em relação ao caráter dele, eles vacilavam para crer que ele era o Filho de Deus. A frequente referência deles às tradições dos pais e sua contínua má compreensão de seus discursos mostram como era difícil se libertarem da superstição. Veja, meus amados, que as nossas tradições, os nossos hábitos e condutas que formaram e continuam formando tradições, têm criado cataratas nos olhos de nossa fé e não conseguimos enxergar com nitidez. Lembre-se que a catarata, se passar de hora, pode virar glaucoma e levar à cegueira permanente. E na fé não é diferente. Acorde enquanto é tempo. Tire essa catarata. Deixe o médico dos médicos limpar essa catarata. E podemos enxergar. Parar de ficar cobrindo a nossa fé com tradições, com mitos, com coisas que não tem nada a ver com o conteúdo bíblico, com a doutrina bíblica. Doutrina bíblica é uma coisa, doutrina religiosa é outra. Precisamos fazer com que as doutrinas da nossa igreja, de nossa fé, de fato, sejam as doutrinas da palavra de Deus. E não ficar aumentando, acrescentando coisas ou tirando coisas naquilo que a palavra, de forma autêntica, nos apresenta. Essas tradições só servem para formar cataratas nos olhos de nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, para que possamos enxergar com perfeição, através da palavra de Deus que nós temos, os condutos de nossa fé. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado por nós e por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Perdoe nossos pecados e nossas faltas e conduza os nossos passos com firmeza rumo à Canaã celestial. Nos abençoe, nos guarde, prepare-nos para o teu reino, fortaleça-nos para a obra que tu nos tens confiado. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.